Olá, telespectadores ouvintes da nossa Rede Alesp. Mais um programa, ideias e debate aqui. Eu converso hoje sobre judicialização da saúde com o procurador do Estado, José Luiz. Você já vai ver aí no seu vídeo. Está aí o procurador José Luiz Moraes. E o Júlio Hidalga, que é professor de Direito Constitucional. Sejam bem-vindos ao nosso programa Ideias e Debate. Bom dia a todos. Muito bem, eu vou começar, eu vou fazer, claro, né, o Júlio e Luiz aqui um ping-pong, aqui um bate-bola, que fica bem melhor, né? Mas eu vou começar com o Zé Luiz Moraes, que é o procurador do Estado, só para que o telespectador, Zé Luiz, entenda melhor o que é a judicialização, porque muitas vezes, né, as pessoas não tomam iniciativa, não conseguem, né, procurar seus direitos, porque não sabem o que é. Eu queria que você explicasse primeiramente ao nosso telespectador. Sim, é sempre um prazer estar na Alesp, a nossa casa, né, nossa casa legislativa aqui do povo bandeirante. Nós temos que saber o seguinte, né, em 1988, nós rompemos com várias décadas de uma supressão muito forte de direitos fundamentais. E em 1988, nós tivemos uma nova Constituição. O que Ulisses Guimarães, levantando a Constituição no dia 5 de outubro de 1988, chamou de Constituição Cidadã. E por que ele fez isso? Né? Por que ele chamou a nossa Constituição, essa Constituição que hoje ainda é vigente, graças a Deus, né? Ainda é vigente, de Constituição Cidadã? Porque o Constituinte, ele rompendo com aquele modelo antigo, ele previu na nossa Constituição uma série de direitos fundamentais, um grande número de direitos fundamentais, né? Então, principalmente, no artigo 5º da nossa Constituição, ele veio e desfilou, né, mais de 75 artigos com diversos direitos fundamentais e o fez também pelo resto do texto constitucional. E ele, no artigo 196 da Constituição, ele trouxe a ideia do seguinte, de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, certo? Por que o Constituinte fez isso? Ele fez uma promessa muito boa para o futuro, mas ele não estava muito preocupado no real cumprimento dessa promessa, né? E ele, ao fazer isso, ele foi, de certa forma, irresponsável, porque ele não previu na Constituição os meios pelos quais esse direito ia ser concretizado da forma que ele pretendia, de uma forma universal, que depois, 2 anos mais tarde, surgiu, né, através de uma lei específica, foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Universal de Saúde que a gente conhece hoje, né? O que ocorre é o seguinte, durante os anos 90, nós tivemos uma grande crise, né? Durante os anos 80, os anos 90, nós tivemos um grande problema mundial, uma pandemia também, não no grau que a gente está enfrentando hoje com a Covid-19, mas nós tivemos uma pandemia do HIV/AIDS, né? A AIDS se tornou uma doença muito alarmante, porque até hoje nós não temos cura para a AIDS. Mas nos anos 90 surgiram os primeiros coquetéis para tratamento dessa doença. Só que esses tratamentos eram extremamente caros e as pessoas não tinham, a maioria das pessoas, não tinha acesso a esse tipo de medicamento. E começaram as primeiras ações que a gente chama de judicialização da saúde. O particular, né, o cidadão, pedindo medicamentos e tratamentos médicos para os entes públicos, quer dizer, para o Estado, né, para a União, para os estados e para os municípios, pedindo a concretização desse direito que foi previsto de forma abstrata no artigo 196 da Constituição Federal. O que ocorre é o seguinte, o judiciário, à época, não estava acostumado a isso, a fazer uma condenação de outro poder, né? Quer dizer, condenar o poder executivo a pagar alguma coisa, a exigir, a fazer uma determinada obrigação, a cumprir alguma determinada obrigação. E isso foi uma novidade, né? À época, o Poder Judiciário, à época, foi muito tranquilo, muito paulatina essa conquista, ele tinha muito receio em conferir essas obrigações, né, e condenar outro poder, até porque nós temos no artigo 1º da Constituição Federal, nós temos um artigo que fala da separação dos poderes, né? Então o Poder Judiciário sempre teve muita cautela nisso. Mas
Com o passar do tempo, essa cautela foi diminuindo, e como eu costumo brincar, né, até com os meus amigos juízes, né, que assim como os tubarões sentem o cheirinho de uma gotinha de sangue no mar, né, o poder é uma coisa que você sente o cheirinho e gosta e vai crescendo no exercício desse poder. O poder judiciário foi se eu não gosto muito desse termo, mas ele é utilizável aqui, né? Ele foi se empoderando cada vez mais e foi aumentando não só para a área da saúde, mas como para outras áreas do direito, como para a política. Hoje a gente tem o fenômeno da judicialização também na área política, né? Nós tivemos recentemente um impeachment e outras decisões históricas e políticas do nosso país que foram decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte desse fenômeno chamado de judicialização, que não é um fenômeno só nacional, não é só do Brasil e não é só ligado à judicialização da saúde, ele é mais amplo do que isso, né? É o poder judiciário decidindo coisas que são relativas à nossa sociedade, ao nosso dia a dia, e que, de certa forma, ele não resolvia antes, né? E em paralelo a essa questão da judicialização, nós também temos uma outra questão, né, que surge dessa judicialização, que é a questão do ativismo judicial, que é o poder judiciário fazendo regras, quer dizer, então invadindo um pouco, né, a seara do poder legislativo, que é a casa que nós estamos falando agora. Mas hoje em dia, só para encurtarmos o papo, né, hoje em dia a judicialização da saúde é muito é algo preocupante no Poder Judiciário, porque é um dos assuntos de maior volume tratado hoje no Poder Judiciário, e ela causa ao poder público um impacto muito grande nas contas públicas, que a gente pode falar mais adiante aí, né? Mas só para que a gente tenha ideia, no ano de 2015, a União foi condenada a pagar para somente 1.000 pessoas mais de R$ 1 bilhão em medicamentos experimentais, que é um assunto que a gente pode conversar mais adiante. Mas o que nós precisamos saber, o nosso público tem que saber, é que hoje o direito à saúde previsto no artigo 196 é um direito fundamental, né, e um direito subjetivo reconhecido pelo Poder Judiciário. Então, doutor Júlio, doutor, né? Professor, doutor também, professor de Direito Constitucional, Júlio Hidalgo. O Zé Luiz estava falando agora, né, dessa judicialização, em termos quase que gerais, falou da judicialização política, enfim. A gente está num tema aqui que é a judicialização da saúde, né? Eu vi há pouco tempo uma matéria aqui de uma pessoa procurando, teve que entrar, né, aí na justiça para poder ter o direito de colocar o pai, a mãe, acho que era pai, acho que era a mãe, né, num respirador, porque não tinha mais, estava 100% lotado. Eu queria saber de você qual é o procedimento, né, para que a pessoa, né, possa usar, né, essa judicialização, né, a favor dela. Eu não sei como é que você poderia explicar isso para que o telespectador entenda melhor. Bom, antes de mais nada, então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse debate hoje sobre a judicialização da saúde. E eu vou continuar de onde o José Luiz tinha parado quando ele falou dos direitos fundamentais. Bom, nós sabemos que a saúde é um direito fundamental de todo e qualquer brasileiro. Na verdade, o que é um direito fundamental? Aquele que é inerente ao ser humano, aquele que é próprio do saúde em mais de um artigo. Só que, boa parte das vezes, o Estado não consegue oferecer esse serviço com eficiência, ou pelo menos não consegue oferecer com a eficiência que a população espera, né, para atender os seus anseios, as suas necessidades. Então, é aquilo que você falou, o sujeito chega lá no hospital, não tem leito de UTI. Vamos pensar numa situação da Covid-19, não tem leito de UTI. Ou o médico prescreve um remédio, ele tem que tomar aquele remédio, o poder público não fornece exatamente aquele remédio, fornece um outro remédio, enfim. Ou seja, ele tem uma demanda, ele tem uma necessidade que ele acha que não está sendo satisfeito, ou realmente não está sendo satisfeita pelo Poder Judiciário, e aí uma das medidas, né, mais eficazes é recorrer ao Poder Judiciário, quer dizer, vamos lá, ou por meio de um advogado, ou por meio da Defensoria Pública, né, do advogado público, vamos
ingressar na justiça e pedir que a justiça obrigue o poder executivo a fornecer aquilo que ele não está fornecendo, a fornecer o leito da UTI, a fornecer aquela cirurgia, fornecer o remédio. Agora, é lógico que a gente também não pode generalizar, tá? Nem sempre a judicialização vem da má prestação do serviço. Essa má prestação se justifica e nem sempre ela é a causa da judicialização. Mas, basicamente, judicialização da justiça é isso. É entrar na justiça para pedir que o poder público ofereça a prestação de serviço de saúde. É isso. Agora, Júlio, por exemplo, qualquer negativa a um tratamento aí, ela pode ser judicializada? Uma negativa de um tratamento? Não pode fazer o tratamento? Isso, a pessoa pode... Bom, vamos lá. Do ponto de vista teórico, qualquer negativa pode ser judicializada, tá? Do ponto de vista teórico, você pode entrar na justiça? Pode. Igual às vezes a pessoa vem perguntar para mim, família vem fazer consulta, aí você pergunta assim, aposta? Pode. Mas posso botar? Pode. Você quer me perguntar se você pode entrar na justiça? Você pode. Se você vai ganhar ou não... É um direito seu, né? É um direito seu ingressar judicialmente. Né? Agora, do ponto de vista jurídico, não é muito diferente, porque é obrigação do Estado oferecer saúde. É um direito fundamental do cidadão previsto na Constituição o acesso à saúde. Sem falar que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana, está no artigo 1º da Constituição, é uma das bases da República Federativa do Brasil. E a saúde está muito ligada à dignidade da pessoa humana. Né? Se eu não tenho a prestação do serviço de saúde, eu não posso falar em uma existência digna. Então, a falta de remédio, a falta de leito, a demora na realização de exames, a demora na realização de consultas, que é muito comum no sistema público. É lógico que quando a gente fala em sistema público, nós estamos num país em que é muito diferente, existem muitas diferenças regionais. Né? O estado de São Paulo é um estado em que o serviço de saúde tem uma certa qualidade que eventualmente talvez você não encontre em outros estados. Mas, de um modo geral, sim, a falta da prestação de serviço de saúde justifica ingressar na justiça para pleitear aquele serviço. Uhum. Zé Luiz, vamos falar agora dos planos de saúde, né? Isso é uma questão aí que, né, todo brasileiro praticamente passa, né, uma situação complicada com essa questão do desemprego por causa dessa pandemia. Muita gente, né, perdeu o seu plano de saúde e há um tempo atrás, há pouco tempo, né, em acordo aí com a Agência, né, Nacional de Saúde, a ANS, grandes operadoras decidiram aí diferir, né, vamos dizer assim, os aumentos, isto é, não cobrar, né, a cobrança do plano de saúde durante essa pandemia. Só que eu vi o seguinte, né, pouquíssimos planos, a gente tem, se eu não me engano, se eu estiver errado, você me corrija, quase ou mais que 900 planos de saúde no Brasil inteiro. É complicado, porque acho que desses 12 ou 13, sei lá, uma coisa assim, eu vi esse número aí, aderiram, né, a essa, não uma determinação, mas um acordo, né, com a ANS. Agora, sim, isso no caso, esses planos de saúde aceitando isso, eles vão poder cobrar o retroativo dos valores que não foram cobrados, né, durante essa pandemia? Sim. Fizeram, de fato, deixa eu só explicar uma coisa, né? A ANS e os planos de saúde hoje que a gente encontra no mercado, né? A ANS, ela é uma agência criada pelo governo federal para regulamentar justamente isso que a gente chama de saúde suplementar, né? Porque a mesma Constituição lá que criou o 196 lá, que falou que saúde é um direito de todos, um dever de Estado, mais para frente, 197, no outro artigo, ele faz o seguinte com a saúde pública, ao contrário de outros países. Ele fala que a saúde é pública, é um dever do Estado, mas ele também permite ao particular explorar o serviço de saúde pública, né? Então, por exemplo, isso não ocorre na Inglaterra. Na Inglaterra a gente tem acostumado a ver o primeiro-ministro inglês, ele sempre coloca Save NHS, NHS, né? Que é o SUS deles. Isso. Lá. Por quê? Porque na Inglaterra a saúde é só pública. Aqui não. Aqui nós temos a saúde pública e a saúde chamada saúde complementar, que justamente é
realizado por médicos particulares e planos de saúde. A ANS, ela foi... só que, apesar de ser um serviço particular, ele é um serviço de alta relevância pública, certo? Prestar saúde e educação, por exemplo, que são duas coisas que são direitos, que são deveres do Estado prestar, mas a Constituição deixou para o particular também prestar esses serviços, são serviços extremamente regulados, regulamentados, eles têm regras próprias muito grandes. E a ANS serve justamente para isso, para regulamentar esse setor, esse serviço de saúde suplementar. Ocorre o seguinte, que a ANS, ela está adstrita a regular esse sistema somente em planos de saúde individuais, coisa que era muito comum no passado, mas é muito difícil de você encontrar hoje, ou quando encontra é num preço muito alto, certo? Hoje, a maioria de nós temos planos de saúde que a gente chama coletivos por adesão. Você tem um plano de saúde que é ligado à sua entidade de classe, por exemplo, certo? Pela FEComércio, pelos comerciantes, pelos professores, pelos funcionários públicos e assim por diante, né? E tem grandes operadoras que fazem a interface desses grupos com as prestadoras de serviço mesmo. Esses planos não estão dentro da proteção da ANS, tá? E isso gera um grande problema. Só para a gente ter ideia, nos últimos anos, no último ano, só para pegar, no ano de 2019, a ANS permitiu um aumento para os planos individuais de 7,20% de aumento no ano de 2019. As demais operadoras de plano de saúde, desses coletivos por adesão, vem cobrando nos últimos anos acima de 15% a 20% de aumento por ano, e isso repetiu com essas outras. Hoje, esse ano também, as principais delas aumentaram na faixa de 17%, de 18%, os seus planos de saúde. O que eles fizeram foi um acordo entre as maiores companhias de prestação de seguro, fazendo simplesmente o seguinte: eles não vão deixar de cobrar os aumentos, esses aumentos muito superiores aos previstos pela ANS. Eles vão diferir, quer dizer, eles vão postergar o aumento por 90 dias. Então, aqueles que teriam aumento em maio vão pagar em outubro. Aqueles que tiveram em maio, junho, julho, eles vão ter que pagar. O que eles deixaram de pagar no mês de aniversário de reajuste dos planos, eles vão pagar o que eles deixaram de pagar de aumento no mês de outubro, no mês de setembro, outubro e novembro, certo? Então, eles não estão fazendo um favor, eles estão fazendo um favorzinho de deixar para outubro a cobrança desses aumentos aí, mas eles vão cobrar esses aumentos. O que nós temos que saber, e o nosso, como população paulista e população brasileira, é que existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados Federais, que é o projeto de lei 1542 de 2020, que ele prevê a suspensão desses aumentos durante a pandemia. Isso sim, quer dizer, os planos de saúde não poderiam cobrar esse aumento durante a pandemia e também não poderiam cobrar retroativamente depois. Lembrando que há uma série de leis, né, de leis especiais, aquelas que aumentaram, que permitiram, por exemplo, a suspensão dos contratos de trabalho, aquela que permitiu, por exemplo, esse pagamento de benefício de R$600 para a população mais carente, e outras normas que também saíram em relação ao direito civil. O Congresso Nacional está elaborando normas especiais para os tempos de pandemia. E esse projeto 1542 é algo que nós, como povo, nós, como eleitores, temos que pressionar o Congresso Nacional para que isso seja aprovado e que, dessa forma, sejam suspensos esses aumentos dos planos de saúde, pelo menos enquanto nós estamos com essa pandemia da Covid-19. Uhum. Isso deveria acontecer em todos os setores, né? Sim. Zé, sim. Porque você vê aí... Eletropaulo, gás, tudo. Hoje mesmo eu vi, né? Já vai ter um aumento aí de luz, cara. Quer dizer, nós estamos em plena pandemia. Coisa, né? Nós estávamos falando agora há pouco, né, sobre a corrida da judicialização durante a Covid.
aconteceu uma coisa paradoxal, paradoxal que eu quero dizer é, a gente achou Sim. que ia haver um aumento da judicialização da saúde, mas houve uma diminuição, na verdade. Por quê? Vamos tentar entender esse fenômeno, né? Em relação ao poder público e ao poder e à saúde suplementar. Por causa da Covid, até mesmo por resoluções, né, por determinações administrativas, né, foram suspensas, por exemplo, cirurgias eletivas, consultas eletivas. Então, nós temos um problema hoje que nós temos hospitais que são de atendimento à Covid que estão quase em superlotação. No estado de São Paulo ainda não temos superlotação, graças a Deus, em nenhum lugar. Mas nós estamos no limite de 70%, 75% do nosso limite de leitos aqui no estado de São Paulo. Mas nós temos, por outro lado, hospitais, principalmente no interior de São Paulo, que estão ociosos. Aqueles que não atendem Covid e que atendem outros tipos de doença, eles estão ociosos e tiveram uma diminuição da sua renda enorme. O que quer dizer também que os planos de saúde tiveram uma diminuição dos seus gastos muito grande, por conta da Covid. Olha, por isso, paradoxalmente, né? Quer dizer, nós estamos no meio de uma pandemia, só que ao invés dos planos de saúde gastarem mais com saúde dos seus segurados, eles estão gastando menos dinheiro, certo? Então não há por que haver a recusa. Até mesmo por isso, por exemplo, a ANS fez uma outra resolução essa semana, exigindo que os planos de saúde também paguem outro tipo de teste para a Covid que não estava abarcado desde março. Desde março, os planos de saúde têm que se responsabilizar por todo o tratamento dos seus segurados a respeito da Covid-19. Todos. Entendeu? Mas agora, essa semana, foi aprovado um outro tipo de exame de Covid que não fazia parte dessa primeira determinação de março. Por quê? Porque os planos de saúde têm gastado menos dinheiro com a Covid do que antes da Covid. Então, daí eu posso dizer que houve o quê? Um enriquecimento aí dos planos de saúde? Com certeza está havendo um enriquecimento dos planos de saúde. Eles estão gastando menos e cobrando. Que, na verdade, a cobrança de plano de saúde ela é feita do exercício posterior. Então, nós vamos ter que nos ligar depois da pandemia, em 2021, qual vai ser esse aumento que essas agências, que esses planos de saúde vão cobrar da gente em 2021. Porque, com certeza, houve uma diminuição dos gastos das operadoras de plano de saúde durante a pandemia. Justamente porque as pessoas, por medo, deixam muitos até, isso é uma reclamação dos profissionais da medicina, né? Que as pessoas não podem não podem interromper seus tratamentos porque as pessoas estão morrendo nas suas casas por medo de ir nos hospitais. E eu tive a experiência, né? Infelizmente eu tive por contas de problemas familiares, de ter que ir em hospitais, e os hospitais estão vazios. Né? Os hospitais estão vazios, aqueles que não cuidam de Covid. Hospitais privados mesmo estão com a sua lotação muito abaixo do normal. É o tal negócio, né? Hospitais aí vazios em razão do medo até de receber atendimento menos graves, né? Pois é. Júlio, com certeza. Pois é. Continuando, né, nessa aqui da pandemia mesmo, da coronavírus, como é que fica essa questão, Júlio, da intimidade diante da obrigatoriedade de uma notificação, no caso aí dos casos de Covid, né, caso aí da exigência, por exemplo, da apresentação dos exames do presidente, né, pelo Superior Tribunal Federal. Como é que fica no caso, né? Claro, ele é presidente, né? Agora vamos saber como é que fica a questão em relação às demais pessoas, ô Júlio. Bom, então voltando lá a falar de direitos fundamentais. Então, isso, é que eu quero mudar aqui para tentar falar com você mais sobre esses direitos fundamentais do que com o Zé. Continua. Pode. Igualdade, e chegamos no direito à intimidade. Que é isso que você está me perguntando, né? Como é que fica a intimidade? Porque é uma doença que a gente chama de notificação compulsória. Né? É obrigado a notificar o poder público, o médico é obrigado a fazer isso quando ele encontra um paciente com Covid-19. Aí nós vamos entrar numa área do direito, né,
e que nós consideramos que não existe direito fundamental absoluto, né? Não existe direito absoluto. Sabe aquela coisa que a gente aprende em casa, ou pelo menos deveria aprender? O seu direito termina onde começa o do outro? Começa o do outro, exato. Isso. É exatamente isso. Tá? Então, o seu direito à intimidade, o meu direito à intimidade, ele vai até o momento em que esse direito à intimidade encontra um... Né? Então, não fere o direito à intimidade essa notificação compulsória, muito pelo contrário. Tá? Inclusive, o médico, ele não pode deixar de notificar, senão ele pode ser penalizado, inclusivamente por isso, sem falar no seu próprio conselho de ética. Então, em prol de um bem maior, que é a saúde da coletividade, que é a segurança da coletividade, então nós vamos abrir mão de parte da nossa intimidade, tá, para notificar compulsoriamente essa doença, para que o poder público tenha acesso a informações, para que ele tenha acesso a números, para que ele possa implantar, para que ele possa planejar a política de combate nesse caso específico, ao Covid-19. Né? É uma situação um pouco diferente da situação do presidente da República, a questão do presidente da República, porque ali era mais o interesse da sociedade em saber se o presidente da República tinha ficado doente, estava doente, se bem que havia uma questão que pouco se levantou. Tá? Se ele estivesse doente, ele não tomou as precauções necessárias, ele não havia tomado as precauções necessárias e teria colocado outras em risco. E, no meu ponto de vista, é só isso que justificaria a exibição dos seus exames. Agora, o cidadão, eu, você, todo mundo tem que ter, até a República, tem que ter a notificação compulsória da sua doença, porque senão não tem como o público fazer o planejamento. Se ele não sabe exatamente onde estão os doentes e em que momento que eles estão doentes, ele não consegue fazer o planejamento. E aí, voltando a frisar, nenhum direito é absoluto. O direito... Gente, nem o direito à vida é absoluto, porque o aborto é permitido em algumas situações, né? Não vou dizer que você pode matar em legítima defesa, mas é possível se matar em legítima defesa. A vida é absoluta, que dirá o meu pobre direito individual à intimidade. E outra, né? Essas notificações, elas estão muito mais preocupadas com saber se a pessoa está doente do que propriamente saber quem é a pessoa que está doente. O poder público não vai expor os seus dados e colocar, olha, o Júlio e tal. Não, há uma pessoa doente em tal lugar e momento. Então, isso não fere a idade. Agora, Júlio, por exemplo, a questão do atendimento, né? Por exemplo, eu queria fazer essa comparação entre um hospital, né, claro, e um hospital do SUS. A pessoa, quando por exemplo, ela chega no hospital, né, você fala que essa lei diz que você tem o direito, né, à saúde, a tratamento, enfim. Ela chega no hospital particular de emergência, tudo. O hospital é obrigado a atender essa pessoa, mesmo ela não tendo um plano de saúde, não tendo um convênio. Isso pode ser usado também. Sim, pode ser usado. Aí pode entrar aí a questão também da judicialização? É um pouco mais difícil porque, veja, eu estou pensando naquela situação de emergência em que o sujeito é atropelado, está todo quebrado, todo destruído, chega no hospital público. No hospital particular, desculpa, chega no hospital particular. O hospital particular é obrigado a prestar os primeiros socorros? É obrigado a prestar os primeiros socorros. Agora, uma situação de judicialização é aquela situação em que haverá pelo menos um mínimo de tempo para se ingressar na justiça. E, em regra, esse mínimo de tempo para se ingressar na justiça é suficiente para o paciente ser transferido para um hospital público. Então, assim, eu pelo menos não consigo pensar em uma situação em que pudesse haver a judicialização numa situação dessa em relação ao hospital particular. Tá? Porque, a não ser que o paciente, vamos imaginar que ele chegou no hospital particular, numa situação gravíssima, tem um atendimento e ele não pode ser transferido sem que isso ofereça um risco à sua vida. Assim, bem esdrúxulo, né? Ele não pode ser transferido sem colocar em risco a sua vida. O hospital particular também não quer continuar com o tratamento dele. O que eu faço? Congelo o sujeito? Não dá.
Então, aí sim, eu imagino. Pelo amor de Deus. Judicialização, já que ele não pode ser transferido sem colocar em risco a sua vida. Hoje nós temos Perfeito. o que é mais Zé comum. Luiz. Oi. Diga, João. O que é mais comum hoje em dia, nesses casos, a judicialização é um fenômeno que, como eu falei, é muito volumoso hoje para o Poder Judiciário. Um dos principais assuntos hoje do Poder Judiciário é a judicialização, tanto contra o poder público contra a saúde suplementar. Os dois são muito assuntos muito volumosos, até mesmo existe no CNJ, né, no Conselho Nacional de Justiça, um segmento próprio para cuidar dessa parte de judicialização. Né? O que nós temos hoje contra os planos de saúde privados são, além das questões aí referentes a aumentos abusivos, nós temos também a negativa de tratamento. É isso que é muito comum acontecer, mais comum do que isso que você deu esse exemplo. Esse exemplo que você deu também ocorre. Tá? Ocorre, por exemplo, da pessoa entrar sem plano de saúde num hospital privado e perceber que ela não vai ter condição de pagar mais aquele valor, né? E ser transferida para um hospital público. Isso é muito comum acontecer até, né? O que não pode acontecer, porque a própria Constituição proíbe, é que o hospital cobre do poder público como se ele fosse um segurador universal. Isso é até proibido pela Constituição, né? Que o poder público não pode passar dinheiro, não pode custear tratamentos do setor privado. Mas o que ocorre hoje no setor privado é justamente um grande número, as negativas de tratamento. Quer dizer, ele vai para fazer um tratamento e esse tratamento é negado pelo plano de saúde. Aí sim, isso é muito comum e é muito efetiva a judicialização nesses casos, em que eu entro contra o plano de saúde porque ele está me negando uma tomografia, um leito de UTI, ou ele está limitando o meu tempo de tratamento, por exemplo, como se alguém pudesse expulsar alguém de um leito de UTI ou expulsar alguém que não recebeu a alta médica por uma limitação do tratamento prevista num contrato. Isso o Poder Judiciário afasta em número, gênero e grau e dá ganho de causa a maioria dos casos em que é judicializada essa questão. Sim, sim. Só vou complementar com aqueles casos em que... Oi, complemente. Desculpa. É um daqueles casos em que o plano de saúde não nega. Simplesmente não faz nada. Demora para liberar, para liberar. Exige um documento A, exige um documento B, que é uma maneira de negar sem negar. Também pessoalmente já tive casos como advogado que tive que judicializar por causa disso. Dessa inércia, né? A inércia, é negativa pela inércia. Vamos falar um pouco também desses planos aí, que hoje é tudo coparticipação, né, Júlio e Zé Luiz? Coparticipação, você tem que pagar a consulta ali na hora, você tem que fazer, é meio complicado, eu acho, na minha opinião. Agora, um exemplo que possui esse tipo de plano, né? De coparticipação, ele corre o risco aí de ter os valores, por exemplo, aumentados aí em meio por causa dessa pandemia? A questão da coparticipação, ela é uma questão contratual, né? E que nós temos que perceber, ela vai... E é uma decisão, inclusive, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo nesses casos de planos coletivos por adesão, o Tribunal de Justiça, pelo menos tem súmulas aqui no estado de São Paulo e também nos tribunais superiores, que a gente tem que entender é o seguinte: as relações com planos de saúde e o consumidor são relações de consumo. Quer dizer que essas relações são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. E qualquer cláusula que possa ser compreendida como abusiva contra o consumidor, essa cláusula pode ser alterada pelo Poder Judiciário. Tá bom? Então, o plano por coparticipação, ele é legítimo, é legal ter esse plano por coparticipação? Via de regra, sim. Mas se decorrer desse contrato alguma obscuridade, alguma falta de isonomia, quer dizer, com abusividade por uma das partes, poderá ser corrigido isso pelo Poder Judiciário.
Por exemplo, a coparticipação, existem algumas coparticipações que vão funcionar mais ou menos como funcionam os nossos seguros de carro, né? Em que você tem uma coparticipação, como a gente bate o carro, a gente tem que pagar uma franquia, né? Tem alguns planos de coparticipação que você tem uma franquia que você vai pagar. Então eu vou pagar 20% até 10 diárias de UTI, por exemplo. Acima disso, mesmo que eu pague 10%, existem tratamentos, para você ter ideia, que eu tive amigos que passaram um ano em UTI em sírio-libanês, essa pessoa com certeza gastou pelo menos uns 2 milhões de reais. Quer dizer que isso acarretaria para ela um custo de 200, 300 mil reais no mínimo, né? Então nós temos que prestar atenção justamente na hora de fazer os planos de saúde para saber quais são as cláusulas que compõem essa coparticipação. Porque é o que muito a gente trata também, que esse modelo que nós temos de plano de saúde, ao contrário do seguro que eu falei há pouco, o seguro é sempre limitado a um determinado valor. Né? Se eu bato meu carro, ou se eu bato no carro de alguém, a seguradora só vai pagar aquele valor do prêmio que eu contratei. No caso do plano de saúde, eu não tenho um limite. Então eu posso ficar 20 anos numa UTI, o plano de saúde vai pagar 20 anos da UTI. Certo? Então, uma coparticipação tem que tomar muito cuidado aquele que faz esse contrato por coparticipação, porque ele pode, eventualmente, estar sendo sujeito a uma obrigação impagável por parte dele. O que tem acontecido, por exemplo, a gente acha os Estados Unidos um país super desenvolvido, mas eles estão muito aquém da gente, porque lá não tem o plano de saúde como o SUS. A gente reclama muito do SUS, mas o SUS é o maior programa de direitos sociais que existe hoje no mundo. Não existe um programa social no mundo que atinja diretamente 210 milhões de pessoas, como é o SUS no Brasil. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo pessoas que estão sendo tratadas de Covid e saindo com dívidas de 4, 5 milhões de dólares dos hospitais particulares lá nos Estados Unidos. Porque lá não existe não existe nem minimamente, nem o Obamacare, que pretendia ser algo do gênero, não é dessa forma. Então, muitas dessas pessoas estão sendo tratadas de Covid e têm saído sai nos jornais toda semana aí, 2, 3, 4, 5 milhões de dólares em dívidas com hospitais. Isso, graças a Deus, não ocorre aqui. Mesmo que uma pessoa não tenha plano de saúde, ela vai poder migrar para o SUS para que receba o tratamento lá. E como a gente estava falando, sem me estender, mas só mais um pouquinho, né? A judicialização da saúde pública na Covid aqui no estado de São Paulo, ela não cresceu, justamente por causa da boa prestação da política pública que nós adotamos aqui no estado de São Paulo. Né? Nós estamos aí fechando, aqui na cidade de São Paulo, nós estamos fechando o hospital Covid do Pacaembu, o hospital de campanha do Pacaembu. Por quê? Porque existia um número pequeno de utilização de vagas daquele hospital. Foi um erro criar aquilo lá? De jeito nenhum. Porque não, se falisse... não é um erro. Não é um erro. Claro que não. O poder público tem que agir com precaução e prevenção. E é justamente isso que aconteceu. Né? Porque se rompe se destrói o sistema, se colapsa o sistema de saúde, nós vamos ver como em outros países, ou como em outras cidades, como foi em Manaus, ou como foi no Peru e no Equador, em que corpos estavam espalhados pelo chão. Isso a gente, graças a Deus, não aconteceu aqui no estado de São Paulo e não tem a previsão de acontecer algo do gênero. Por isso, há um reflexo no não aumento da judicialização da saúde, quer dizer, as pessoas não têm que procurar o Poder Judiciário porque, minimamente, o serviço está sendo prestado pelo Poder Público. Ok. Professor, eu quero uma aula agora, tá? Eu vi hoje, né, no jornal, né, que lá nos Estados Unidos, o Luiz estava falando agora, né, justamente de lá, que houve, parece que está tendo uma descoberta de uma vacina, né? Não que traga a cura, mas que, né, amenize aí 75% desse coronavírus em pessoas que estão com a doença grave, né? Que estão mais acometidos gravemente, né?
E ele acabou comprando, né, todo esse medicamento pelos próximos 3 meses. Aí é que eu quero te perguntar. Entra a judicialização nisso, porque, pelo que eu saiba, entendeu? O país que descobrir, isso foi comentado, né, essa vacina, tem que, né, ser produzida essa vacina praticamente para todos os países em que foram acometidos dessa pandemia. É uma situação bem delicada até do ponto de vista do direito, né? Porque a gente vai entrar na área, por exemplo, do direito internacional. Entrar também na área do direito internacional. Porque, como você disse, né, se um país vai produzir uma vacina, o ideal, óbvio, né, é garantir a produção em massa, no máximo de quantidade possível dessa vacina, né? Tentamos desenvolver, né, a nossa própria vacina aqui, tá? Tem já os testes e tudo mais. Agora, é muito difícil, né? Ainda que judicializar isso, imagina o que demoraria. Vamos pensar do ponto de vista prático. Vamos judicializar isso. Entendi. Quanto tempo duraria isso? Demoraria para saber, assim, o que poderia ser feito no caso, né? Porque ele comprou, nos próximos 3 meses, toda a produção dessa vacina, entendeu? E outra coisa, Júlio, se você descobriu a cura, né, descobriu a vacina, se você não distribuir essa vacina para todos os lugares, né, que quase pegou aí o mundo inteiro praticamente, né, isso corre o risco do quê, né, Zé? De continuar essa pandemia, porque as pessoas podem se infectar. Né? Então eles também têm que ter esse medo, né? de não ter uma outra infecção. Então, por isso, eu acho que seria necessário, né, distribuir para o mundo inteiro, independentemente de quem descobriu ou não. Agora, ele já comprou os 3 próximos meses dessa vacina toda. Quer dizer, isso, eu falo a judicialização, vamos lá, internacional, isso que eu falo, nessa questão. Sim. Será que isso pode também acontecer? Porque ele está privando, né, outras pessoas, né, outros países, sei lá, de também, né, conceber essa cura, que seja a cura, não sei. Né, por enquanto não é, mas é uma vacina que vai, pelo menos de 75% a 80%, né, curar a pessoa que está mais enferma, né, que está ali, vamos dizer, no popular, no bico do corvo. Sim. O que a gente percebe é justamente Nós percebemos com a Covid o seguinte: a importância que o Estado, nós estamos vendo, né, nos últimos anos, o que a gente chama de liberalismo, né, de Estado mínimo, e a gente está percebendo a importância do Estado hoje para todos os cidadãos, né? O Estado, muitos que são liberais, entendem que o Estado é muito grande, que tem que privatizar tudo, e a gente está percebendo justamente o contrário, que a saúde pública é muito importante, que o Serviço Único de Saúde é muito importante, que os funcionários públicos da saúde são as pessoas da saúde, da limpeza, do serviço funerário, são essas pessoas que, no final das contas, que ajudam a todos, e não somente aqueles que têm dinheiro. No cenário internacional, a gente vai ver a mesma coisa, a importância dos direitos humanos. E, antes de tudo, direitos humanos não é direito de preso. Vamos entender uma coisa muito clara, né? Nós temos um ranço no Brasil, e eu falar de direitos humanos, vai falar assim, já está aqui o defensor de direito de preso. Direitos humanos também são direitos de preso, mas não é só. Os direitos humanos quer dizer que qualquer ser humano na órbita terrestre tem o direito de receber o seu tratamento de saúde. E não só aquele que de forma abusiva, e aí sim, o direito pode ser, mas jamais de forma abusiva, por parte nem de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ou de um país. Você pegar e comprar todo o estoque do medicamento, ou como aconteceu nos Estados Unidos, inclusive aconteceu com respiradores que vinham para o Brasil, foram confiscados em portos norte-americanos. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer, e essa questão dos direitos humanos e da sociedade, da comunidade internacional vai ter que dar respostas a essas atitudes no futuro. Então, a Covid trouxe 2 coisas, não que vai melhorar o mundo, mas ela jogou luz
para a importância tanto do Estado para a prestação de serviços públicos, como para a comunidade internacional e os direitos humanos, para que a gente entenda que hoje a sociedade internacional é uma sociedade que a gente chama, né, de direitos de terceira geração, que são direitos fraternos. Não adianta eu ter a vacina e a pessoa que está do meu lado morrer, porque assim que passar o efeito da minha vacina, ele vai me matar também. Então, assim, as pessoas têm direito universal à saúde e a direitos, né? Isso são direitos humanos. É esse sentido que nós temos que privilegiar daqui para frente as proteções de direitos humanos do direito internacional. Sim, sim. Ô, Júlio, só para você completar, Júlio, viu, Júlio? Eu te deixei aí numa meio saia justa falando da judicialização internacional, mas então vamos para cá, né? Alguns brasileiros aí, em breve, a gente sabe disso, não sei breve até quando, né? Mas a gente vai ter uma vacina ou mais vacinas aí para a imunização da população, né? Como deve ser aí o procedimento resguardado da lei. Como é que deve ser? Toda a população deve receber vacina, a responsabilidade, ela é o quê? Federal? Então, vamos lá. Não, a questão não é que você me deixou com saia justa na questão da judicialização internacional. É que eu estava pensando mais do ponto de vista prático, né, para resolver a questão. É lógico que esses países podem ser questionados em cortes. É uma questão para longo prazo. Não vai resolver a questão da falta da vacina, ou respirador ou coisa parecida, né? Agora, vindo aqui para a vacina no Brasil. Tá? É óbvio que nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Ninguém produz 200 milhões de unidades de vacina de um dia para o outro, e ninguém consegue vacinar mais de 200 milhões de pessoas de um dia para o outro. Isso é impossível em qualquer país do mundo, não é um problema nosso, exclusivamente nosso. Então é lógico que essa vacinação ela vai obedecer critérios, né, sejam critérios de por exemplo, pessoas que trabalham com o público, talvez. Então, provavelmente isso vai ser feito, porque é o que é possível ser feito. Agora, é uma responsabilidade de tanto da União, quanto dos estados, quanto do Distrito Federal, quanto do município. A saúde, até por força da Constituição, é responsabilidade de todos. Devem atuar, não é só o município, ou não é só o estado, a União que tem que atuar nisso. É lógico que a gente está pensando num planejamento de vacinação nacional, é óbvio que a União vai ter que ter um papel muito importante nisso. Por exemplo, na produção, na distribuição, mas a aplicação, por exemplo, provavelmente dos municípios. Então, é um trabalho conjunto, é um esforço conjunto. A responsabilidade do Estado na figura da União, Estado, Distrito Federal e município. Então, são duas coisas. Você vai ter que ter, no início, obrigatoriamente, vai ter que ter a seletividade da aplicação dessa vacina, porque ela não vai conseguir ser disponibilizada no dia para mais de 200 milhões de pessoas. E a segunda, você vai ter que ter uma divisão de trabalho, né? Eu acho que a gente vai ter que enfrentar aí algumas diferenças, por exemplo, políticas, vai ter que enfrentar algumas diferenças políticas, algumas questões políticas e colocar o bem-estar da população acima de eleição, acima de interesses políticos, acima de vitrine, de pau, né? Que a Covid-19 às vezes também é usada para isso. Então vai ser uma responsabilidade de todos. Foi feito um levantamento que mostrou que o Ministério da Saúde investiu cerca de, pelo menos, 30% da verba que tinha disponível no combate nessa pandemia aí. Os estados e municípios, nesse caso, eles podem garantir judicialmente, ou seja, mais investimentos, além desses 30%, ou podem pedir mais investimentos? Você entender a pergunta. Vocês podem ingressar judicialmente para garantir uma melhoria, né, no valor desses investimentos. Veja, eles podem tentar judicialmente um aumento disso, tá? Mas eu acho muito mais eficaz um aumento de verba. Agora, judicialmente, isso é possível, né?
por meio de ingresso na justiça, tentar mudar, por exemplo, declarar estado de calamidade para conseguir obter mais verbas da União, conseguir um envio maior de verbas, mas eu acho que o caminho político é o que vai realmente resolver essa situação, muito mais do que o jurídico. Porque o jurídico a gente vai entrar em situação de liminares que são derrubadas, recursos, e essa verba não é uma coisa para daqui... Todo o processo, né, judicial que tem. Isso é uma coisa para agora. Eu acho que a questão política, nesse caso, vai valer mais do que a questão judiciária. Diga, Zé Luiz, você quer falar? Não, aqui no estado de São Paulo, da Procuradoria-Geral do Estado, teve uma grande vitória, uma grandíssima vitória, que foi a suspensão do pagamento das dívidas do estado de São Paulo com a União durante o tempo da pandemia. Que é uma economia que foi, e o ministro Alexandre Moraes, ele permitiu que essa suspensão fosse feita, desde que esse 1,5 bilhão ao mês fosse destinado à saúde e ao tratamento da Covid. Então, foi uma vitória da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo aqui, né, que conseguiu, por via judicial, essa suspensão do pagamento de uma dívida que é desde a época aí, antes da eleição, ou no começo do governo do governador Mário Covas, aí, que foi federalizada uma dívida estadual. E também, só para a gente entender, houve a aprovação da Lei Complementar 173 de 2020, que é uma lei complementar que jogou 30 bilhões de reais, né, do governo federal para o auxílio de estados e municípios. E coube ao estado de São Paulo aí por volta de 6,6 bilhões de reais desse auxílio federal. O que caberia uma judicialização no caso desse acordo não ser cumprido por parte do Ministério da Saúde. Isso sim, tá? Então, de fato, como a lei complementar prevê essa transferência, se por um acaso o governo federal, por algum motivo, deixar de realizar essa transferência, sim, caberia judicializar o Estado de São Paulo, via Supremo Tribunal Federal, exigir o cumprimento dessa norma federal. Assim como o Estado de São Paulo, como qualquer outra unidade da federação ou município teria essa legitimidade. Né? Júlio. Quer complementar alguma coisa em relação ao que dentro daquilo que eu disse, né? Está dentro daquilo que eu falei. Sim, totalmente. A questão política, né? A elaboração da norma é a questão política, é por meio de elaboração de norma, de leis que possam mudar o orçamento, que vai se conseguir mais verba, né? Ou por uma atuação indireta, né? Na verdade, indireta, eu digo, aumento de verba indireto na medida em que vai se deixar de pagar a dívida pública e, como disse o Zé Luiz, o ministro do Supremo obrigou a que isso seja usado no combate à Covid. Sim. Perfeito. Agora, nós tivemos aí alguns brasileiros que se candidataram, né, Zé e Júlio, para servir aí de cobaia, né, vamos dizer assim, né, para essas vacinas aí que estão sendo testadas. Tem, se eu não me engano, mais de 70 vacinas, 80 sendo testadas aí no mundo inteiro, né? O que pode e o que não pode aí de acordo com a legislação brasileira? Para qualquer um dos dois. Tá. Bom, posso começar. Primeiro, né, as pessoas às vezes perguntam por que o Brasil? Por que os brasileiros vão servir de cobaia? Porque nós estamos em pleno andamento da pandemia, né? Infelizmente, nós não saímos da pandemia como alguns países já saíram. Não adianta nada você vai testar a vacina num país em que o número de doentes já está diminuindo. Não faz muito sentido. Então, nós somos, infelizmente, segundo os médicos, nós somos a cobaia perfeita, né? Agora, porque tem crescido, né? A contaminação, o contágio do coronavírus, né? Uma das coisas que eu vejo como proibida, por exemplo, seria a remuneração, né? Transformar a atividade de cobaia numa profissão profissional. Remunerar para você ser minha cobaia. Isso é algo que eu entendo como proibido, você remunerar esse tipo de situação.
Sim. O que não ocorre em outros países, só para a gente entender, né? Aqui no Brasil, de fato, completamente correto isso. Aqui no Brasil, nós não podemos cobrar para participar de pesquisas clínicas, tá? Isso é uma proibição. Há normas. E em outros países não, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha, você recebe por isso. Então, por isso aqui no Brasil, por conta de normativas, inclusive da Anvisa e de pesquisas clínicas, é proibida a cobrança, o pagamento de qualquer vantagem, mas aquele que elabora o medicamento, isso serve para medicamento, serve para vacina, tá? Só que as fases de pesquisas clínicas, no caso da Covid, têm sido muito restringidas por conta da urgência que nós estamos passando. Então, para que a gente tenha ideia, em um cenário normal, uma vacina para chegar ao público demora no mínimo 3 ou 4 anos. Nós estamos aí superando fases aí que são normalmente previstas para pesquisas clínicas, por conta de não haver nenhuma cura para essa doença. Aqui no Brasil, e também por conta de tratados internacionais, né, aquele que cria e que se utiliza dessas cobaias, entre aspas, na sua pesquisa, ele tem a obrigação depois de custear gratuitamente o tratamento para essas pessoas se ele foi comprovadamente benéfico, né? E pode surgir, para que você participe de pesquisas clínicas, você tem que fazer um termo de consentimento, né? Muito bem elaborado, muito bem fundamentado, que demonstre que você saiba de todos os riscos que você está sofrendo, sendo submetido a esse experimento, né? Perfeito, Zé. A gente está chegando aqui, chegando já, né, ao final do programa. Você quer falar mais alguma coisa rapidinho, Júlio? Pode falar. Não, a participação tem que ser totalmente voluntária e consciente. Essas são as duas principais condições para você participar de um teste clínico. Sim. Complicado isso, né? Gente, eu queria agradecer, Zé, obrigado, viu, pela tua participação. Obrigado. Zé Luiz Moraes, que é procurador do Estado, ao lado aí do Júlio, ao meu lado, meu outro lado aqui, o Júlio Hidalgo, que é professor de Direito Constitucional. Gente, eu queria agradecer muito a participação de vocês no programa. Espero, né, já conheço o Zé Luiz há um bom tempo, aí o Júlio também, Júlio, grande figura. Vocês dois são grandes figuras e sabem muito, entendem muito, né, dessa parte jurídica. Obrigado, professor. Obrigado, procurador. Grande Zé. Até uma próxima vez. Muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês, com o grande Júlio. Só dizendo que o Júlio tem um livro de direito constitucional para crianças que serve para todos nós aprendermos muito sobre os nossos direitos fundamentais. É Constituição para as Crianças em Quadrinhos, de Júlio Hidalgo. Obrigado. Tá bom? Obrigado pela lembrança. Ô, Júlio. Exato, minha avó sempre dizia, são dos pequenos que se fazem os grandes. Legal você ter um livro assim, cara, direcionado a crianças. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Um grande abraço e até uma próxima. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais, eu que agradeço. Esse foi mais um programa Ideias e Debate que você assistiu aqui na nossa Rede Alesp. Meus convidados aí, o Júlio Luiz Moraes, procurador do Estado, e o Júlio Hidalgo, que é professor de Direito Constitucional. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.